sensacionalismo na mídia é muito feio. Olá, eu sou Anelisa Assunção e está no ar o Direitos de Resposta. Hoje a gente está aqui para falar sobre a pobreza e a desigualdade no Brasil. Comigo no estúdio, dois convidados muito importantes. Vou apresentar a vocês agora a nossa primeira convidada. Lena Lavinas é doutora em Economia pela Universidade de Paris. Foi pesquisadora do IPEA entre 1993 e 2000, quando foi convidada a trabalhar como economista na Diretoria de Política Social da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Pesquisa políticas sociais relacionadas à pobreza, desigualdades regionais, mercado de trabalho e inserção feminina. Seu último livro, Programas Sociais de Combate à Fome, o legado dos anos de estabilização econômica. Obrigada, Lena, pela sua presença. Eu estou feliz de estar aqui. Que bom. Pobreza e desigualdade são conceitos diferentes, né? Um é consequência do outro? Acho que no Brasil, sem dúvida nenhuma, a pobreza, ela vem carregada dessa dimensão de profunda desigualdade que a gente traz desde as nossas origens, né? Alguns séculos atrás. E a gente sabe, por uma série de estudos econométricos, que aquilo que mais explica a pobreza no Brasil é o grau de desigualdade. A desigualdade a gente explica como a distância que existe entre os indivíduos. Então, por exemplo, se a gente pegar a média salarial na Europa, o salário, digamos, dos segmentos cujos salários são mais baixos, a distância entre esses salários e os salários dos mais ricos, salários mais elevados, é alguma coisa que pode variar de 1 a 4, de 1 a 8, mas aqui varia de 1 a 56, de 1 a 60, né? Então, essa distância é que gera desigualdade. Favela aqui, os condomínios grandão, ó, do lado, abre as portas para ver a nossa visão ainda. Essa falta que existe, falta de renda, falta de moradia, falta de bem-estar, falta de saúde, né, de atendimento médico. Então, isso a gente mede a pobreza como a falta de alguma coisa para que as pessoas possam atender as suas necessidades básicas. Grosso modo, é essa a diferença. Muito bem explicado. Vou apresentar para vocês o nosso segundo convidado. Ariovaldo Ramos é presidente da ONG Visão Mundial, que atua na área de desenvolvimento sustentável. Representa a sociedade civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República. Obrigada, Ariovaldo, pela sua presença. Eu que agradeço. Por que a gente não consegue vencer o ciclo da pobreza no Brasil, que existe, como a Lena estava falando, faz parte da nossa história há tantos séculos? Falta de vontade política, para mim é a principal razão. Mudam-se os atores, mas não se muda o roteiro. Então, a falta de vontade política com seriedade, com responsabilidade para com os despossuídos, eu penso que esse é o primeiro motivo claro. E é claro que essa falta de vontade política atinge diretamente a questão básica, que é a administração da economia. Felicidade? Bom, eu no meu caso, eu estando trabalhando, eu tendo a minha família, eu estando com saúde, sabe? Estando bem com minha família e com Deus, isso aí já é felicidade. Quero reduzir a pobreza em 50%. Mas a gente sabe que um programa social, ele pode complementar, ajudar a ser um incentivo a mais na redução da pobreza. Mas não adianta você definir um programa social, uma política, se a dinâmica econômica, como a Ariovaldo apontou, ela vai na direção contrária. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos grandes programas hoje do governo federal é o programa de microcrédito. Crédito consignado, né? Nós estamos pegando as pessoas que são pobres, por exemplo, quem recebe um benefício de prestação continuada, que recebe um salário mínimo, porque vivem em famílias muito pobres, onde há portadores de deficiência ou pessoas com mais de 65 anos, né? Idosos. O ano que vem, se você pegar a PNAD, que é essa pesquisa domiciliar, né, por amostra, que o IBGE implementa, né, a nível nacional e que é excelente, nós vamos ver que a renda dos mais pobres cresceu, porque as pessoas, algumas pessoas, porque recebem ou uma aposentadoria ou um benefício de prestação continuada, puderam ir ao banco e, com o aval do governo, receberam um empréstimo de 1 ou 2 salários mínimos, muito pouco, uma coisa muito pequenininha, e elas reembolsam esse empréstimo descontando regularmente
do seu benefício, né? O benefício já fica ali. Então, veja, isso primeiro retira a autonomia do indivíduo, dele decidir como eu, quando eu pego um empréstimo no banco, eu decido onde eu quero alocar o meu recurso, a minha renda, eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser pagar a prestação do empréstimo, é um problema meu, porque eu resolvi fazer outra coisa. Então, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade. O pobre, quando ele tem acesso a crédito, ele não tem autonomia e liberdade para decidir se ele vai pagar ou não. Mas o que as pessoas conhecem da vida na favela? Quantas vezes elas já viram o que é um dia normal numa favela? Nenhuma. E a gente vive falando de um dia normal na 25 de março ou na Avenida Paulista. E um dia normal na Rua da Mina, em Heliópolis? Ninguém faz ideia como é. Que as crianças brincam na rua, que os adultos sentam na calçada e conversam até tarde, que tem um boteco, que tem uma quadra, que tem vida. Tem gente saindo para ir trabalhar no banco, na emissora de TV, como porteiro, segurança, faxineiro, né? De novo, parece que são mundos separados, que não tem nada a ver. Não, o pessoal que trabalha aqui na produtora, aqui na emissora, mora na favela. E o que a gente sabe do mundo deles? Nada, eles sabem bastante do nosso, porque está sempre na TV. Mas a gente não sabe como é que é o cotidiano dessa tal periferia. Esse benefício esse empréstimo que ele recebeu, esse crédito, que muitas vezes é para pagar o quê? Remédio, né? Ou para pagar uma outra dívida, não é para investir na aquisição de uma casa, né? De um bem, de um patrimônio. Muitas vezes é para despesa corrente, né? E despesa corrente, você está se endividando não para gerar patrimônio, para aumentar os seus ativos. Você está se endividando para viver um pouquinho melhor. Por quê? Porque os remédios, o atendimento médico, a alimentação, isso tudo não está sendo provido pelo Estado. Então, você tem que se substituir e se endividar para prover aquilo de que você necessita, porque o Estado não dá. A renda dos mais pobres aumentou graças ao acesso ao crédito consignado. Só que as pessoas se endividaram, a vulnerabilidade delas cresceu, não é? Elas vão ter uma renda líquida que vai ser menor, porque parte da sua renda já vai ficar para o reembolso do empréstimo. Nós vamos ajudar fulano de tal, que está precisando, aí juntava. Era homem, era mulher, tudo ia, né? Sentava a enxada para dentro e o dono tá dormindo, não estava sabendo, né? Então a gente ia. E aquilo era batendo enxada e cantando. Iaia, naninha, onde vai lavar, em Poço Fundo, em Beira-Mar, e a enxada assim. E a enxada tá comendo, né? O que erradica a pobreza é a distribuição de renda. Se não houver distribuição de renda, você não tem erradicação da pobreza. Você pode ter um sem número de ações paliativas que contornam as crises mais intensas e mais densas e mais graves. E que muitas vezes se fazem necessários. Mas isso não resolve o problema da pobreza. O que resolve o problema da pobreza é distribuição de renda. Isso significa, como a doutora disse, aumento real do salário mínimo. O salário mínimo não pode ficar competindo empatando com a inflação. Ele tem de remunerar o trabalhador. Em qualquer canto eu me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? O trabalhador tem de ser remunerado à altura da dignidade do seu trabalho e em condições tais que ele tenha um caminho, uma prospecção para o futuro, que ele possa construir alguma coisa, possa ganhar algo, construir alguma coisa a partir da sua renda. Tem muita gente inteligente, mas não tem o poder de ter computador dentro de casa. Qual que é o papel da mídia no combate à pobreza e à desigualdade? Ela tem ajudado? Bom, até onde eu tenho visto, não. Primeiro porque a mídia trabalha com filantropia e não com a questão do direito. E isso pode parecer bonito, mas isso
ultraja o pobre e o necessitado. Porque o pobre e o necessitado passa a ser descrito como o carente, a quem as pessoas com algum nível de posse devem, num ato de benemerência e de filantropia, ajudar segundo as suas possibilidades. E não um sujeito de direito. Um sujeito de direito. Ou seja, ele tem de ser atendido de acordo com as suas necessidades, porque ele tem direito a isso. Esse é um princípio que o Estado brasileiro ainda não trabalha muito bem. Lá no Conselho nós estamos trabalhando a questão da segurança alimentar e uma das maiores dificuldades que nós temos tido na análise das políticas públicas é justamente o de introduzir a questão do direito, ou seja, alimentar-se é um direito do cidadão, do ser humano, logo é um dever do Estado. Essa é a contrapartida. O Estado tem o dever de suprir um direito legítimo, que é o caso da alimentação. Fala que o nosso país é rico em cultura, nisso, aquilo, e cadê a ajuda? Eu não quero ser vista como coitadinha, nem santa, porque eu até não sou isso. Se a gente pede, grita assim, apela, às vezes por certas coisas, eu acho que é também porque a gente acha que é um direito da gente. A mídia não tem trabalhado nesse sentido, a mídia não apresenta a questão da pobreza no Brasil como uma questão de injustiça social, de resultado de má distribuição de renda, de políticas equivocadas, e quando faz alguma coisa em benefício dos necessitados, faz sob o primado da filantropia, que torna o beneficiário, de fato, um fator de aumento de audiência. Tá certo? Ele é o garoto propaganda do dia, só que é o garoto propaganda negativo. Então expõe a miséria dele, a pobreza dele, o desespero dele, a fome dele, as crianças maltrapilhas. Quer dizer, é uma vergonha. Primeiro eu fazia só de 2 aqui, ó. Aí depois peguei 3 fazendo, depois peguei 4, fui treinando em casa e consegui. Só faço malabarismo para ganhar um trocado. O que eu queria é dar um trampo para ajudar minha mãe. O Brasil é o maior exportador de alimentos e de carne do mundo hoje. O Brasil é um país que, do ponto de vista da oferta, tem uma diversidade do ponto de vista da alimentação. As pessoas podem ter uma alimentação com laticínios, queijo, né, frutas, legumes, verduras, proteínas numa diversidade extraordinária. E quando a gente pensa na alimentação do pobre, quais são os alimentos que compõem a chamada cesta básica, que foi criada em 1939, que era, na verdade, um meio de você estimar se o salário mínimo era um bom salário ou não, porque ele tinha que pagar uma cesta básica para o trabalhador, que devia comer, ele devia se alimentar com 3.500 calorias dia, agora é 2.200, para você ver que a gente, enfim, não tem tanto trabalho braçal físico, né? Então precisa comer menos calorias, mas a gente precisa comer outras coisas, muito mais vitaminas, né? Muito mais sais minerais, uma série de outras coisas. Mas a gente, quando pensa o que é a cesta básica que é dada, oferecida, é macarrão sem ovo, que é mais barato, arroz, feijão evidentemente é importante, mas isso é insuficiente, as pessoas têm que ter acesso a quê? A tudo aquilo que está nas prateleiras do supermercado. Meus amigos, aqui você compra barato de verdade. Se a gente fosse calcular qual era o custo de uma cesta de alimentos, ou digamos assim, de uma dieta alimentar que incorporasse tudo aquilo que é oferecido na sociedade, evidentemente o salário mínimo tinha que ser muito maior. Então a gente calcula também o salário mínimo com base na dieta, que é uma dieta pobre, pouco diversificada, que é a dieta do pobre. Um apartheid muito grande que existe nessa cidade. E aí, tá na vida boa? Eu tô na vida boa, o resto não importa. Se você não tem a sua rua, nada de bom. Os ricos de um lado, os pobres de um outro. Em números absolutos, São Paulo tem metade das favelas do país. Nesses shows que a gente faz, que reúne o pessoal, reúne os amigos, a gente cobra 1 quilo de alimento, né? Que geralmente é feito nos shows de hardcore, né? Como você vê, São Paulo é grande, tem muita desigualdade, e aí isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente tem que entender nesse país que não se trata de dar
um benefício de 50, 60 reais ou uma cesta básica. A ideia da cesta básica como doação, eu acho, pessoalmente, que foi um atraso nesse país. Porque a gente doa, né? Alimentos, arroz, feijão, e a gente diz, não, estamos doando, etc. Não, as pessoas têm que ter o direito de comer tudo aquilo que é oferecido nos supermercados desse país todos os dias. E as pessoas humildes desse país, pobres, indigentes, estão longe de poder fazer isso. Porque aqui nós vivemos uma barbárie, aqui o Estado não age. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores. Quero o abraço da vida, o amor dos poetas. Eu quero reger uma orquestra só de passarinhos e ver as feridas da periferia e da Dona Maria saradas na fonte de luz. Eu quero ser um anjo para lutar contra a miséria. No meu mundo, não haverá criança chorando por um prato de comida. Não haverá mendigos comendo o resto de lixo e sentindo o frio da injustiça. Não haverá preconceito racial, porque aquele que é racista é pobre de espírito e de coração. Tem que ser capaz de redistribuir renda. Redistribuir renda, tem gente que vai pagar e tem gente que vai receber, entendeu? É mudar o imposto de renda, a tributação que nós temos do ponto de vista de ICMS nos alimentos é absolutamente regressiva, os pobres pagam tanto quanto os ricos, toda a questão da tributação, os impostos, por exemplo, que incidem sobre um celular, é em torno de 30%. Um pobre que compra um celular pré-pago, que já é muito mais caro o serviço do que um celular normal, ele paga a mesma tributação que uma pessoa que é rica. Então, a gente tem que repensar a questão da redistribuição, eu concordo 100% com você, é essa ideia de que não é só programinha de renda, não, é redefinir o escopo do que é o sistema de repartição, né, da riqueza desse país. Estrutura tributária, estrutura fiscal, o que são os programas universais, porque o que eu quero é que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, pelo menos de estudar com qualidade. Não adianta eu saber que tem gente que vai para as escolas caras, onde o ensino é de primeira, e os outros vão... A cobertura escolar hoje no Brasil, 100%. Mas não adianta. A escola pública é ruim, é de qualidade, não é tempo integral. Por que nós não temos uma escola pública de tempo integral e onde a gente está recapacitando os professores, aumentando justamente as condições dos professores proverem uma boa escolaridade para os seus alunos, não é? Trazendo mais livros para as escolas, mais biblioteca. É isso que a gente tem que fazer. Não. Aí a gente, como é muito caro investir, o investimento social é muito caro, investir na capacitação dos professores, na melhoria das escolas, e é isso que melhora o ensino, a gente vai dar um Bolsa Família para as crianças irem à escola. Então, as crianças são obrigadas a frequentar a escola, mas o investimento na melhoria da qualidade escolar, o governo não está provendo. Não fez. Ó, não sai daí que o papo tá bom aqui, a gente já volta. Quem se apresenta, quem se representa, me deixa ver o que quem tu aparenta, vamos dar o rolê. Que eu vou te mostrar que a favela é de respeito e vai te respeitar. Não me leve a mal, faz parte da empolgação. Mesclamos a cultura com rima e informação, mostrando pra vocês toda a nossa correria, alegria e tristeza dentro da periferia. Recolhendo informações, fazendo som bem alto, tirando da favela e levando pro asfalto. É isso aí. Sensacionalismo na mídia é muito feio. Ame sempre. Ame sem medo. Ame com paixão. Ame com respeito. Ame com responsabilidade e com o orgulho de mostrar ao mundo como você ama. De um jeito diferente e igual. Sem plano, sem padrão, sem preconceito. Eu sou frágil. Não me trates mal. Não me batas mais. Deixa-me sentir que podemos ser amigos. Eu quero
seu carinho venha de mansinho, sou igual a ti. Abraça-me que a dor se cansa, vê que eu sou criança, quero ser feliz. Abraça-me que a dor se cansa, vê que eu sou criança, quero ser feliz. Abraça-me que a dor se cansa, vê que eu sou criança, quero ser feliz. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Nada justifica a indiferença diante da agressão. Campanha brasileira do Laço Branco. Homens pelo fim da violência contra a mulher. Sensacionalismo na mídia é muito feio. Estamos de volta com Direitos de Resposta, hoje falando sobre pobreza e desigualdade no Brasil. Aqui no estúdio comigo, 2 professores, Lena Lavinas e Ariovaldo Ramos. Queria conversar com vocês agora sobre as pessoas em situação de rua. Quais que são as alternativas para essas pessoas na sociedade? As pessoas em situação de rua estão diante de um impasse. As ações governamentais na área social, elas foram municipalizadas. Então, você tem de fazer parte do cadastro único e tudo isso está municipalizado porque a premissa é que o município é a menor unidade da federação. Acontece, porém, que o município só cadastra e, portanto, só coloca diante das possibilidades dos instrumentos públicos de socorro e de ação transformadora aqueles cuja identidade, endereço, etc., reconhecem. O pessoal em situação de rua mora onde? Vive aonde? Sair de casa por aquelas besteiras, me arrependo. O município não os reconhece, eles não são cadastrados, eles não são atingidos. Muitas daquelas pessoas morreram, poucas sobrevivem. Essa é a visão que a gente tinha. Como vocês podem ver, tem os grafites escritos na parede, que foi alguns retratos, como no tempo da pedra eles pegavam e escreviam as histórias deles através de figuras. Nós também temos um pouco de história para contar. Eles são, por exemplo, o maior desafio que o governo vigente teve no que tange ao programa Fome Zero. Não conseguiu estabelecer uma política que os alcançasse. Com exceção da primeira tentativa, ainda no tempo do Graziano, da construção dos restaurantes populares. Fora disso, nada mais foi tentado, e o que foi tentado é muito tímido, insuficiente. E não é só o pessoal que está em situação de rua, o pessoal, os quilombolas passam pela mesma angústia, o pessoal das comunidades carentes, com a agravante de que 30% da população brasileira não tem registro civil. Igual catando papelão, você não tem a segurança, né? Não que esse não seja digno, que é digno, todo trabalho que ele seja honesto, ele é digno, né? Não é assim, uma coisa mais fixa, aí sim, aí que eu vou estar feliz. Quando você tem um governo que não se responsabiliza pelo cidadão, não se responsabiliza pelo ser humano, não se vê como gestor da coisa pública, não é privada, é pública. Então, quando você tem um governo que não se vê como gestor da coisa pública, que não se vê como funcionário público, como servidor público, o que sobra é limpeza étnica, é limpeza urbana, vamos embelezar a cidade e vamos acabar com a pobreza, acabando com o pobre. É isso que sobra. Era importante que o secretário da Habitação viesse aqui e desse encaminhamento para as famílias. O problema não é policial aqui, Major, o problema é social. A Justiça já determinou a reintegração. Estou avisando que a pressão vai começar a partir de agora. Tudo bem, Major?
sujeito já está exposto ao preconceito e à violência gratuita. E agora tem a violência orquestrada por um governo que, no mínimo, se omite. O pessoal em situação de rua está num impasse, está diante de um dilema que, na minha opinião, por enquanto é insuperável, não fora o trabalho de várias ONGs e igrejas que saem correndo em busca desse povo na tentativa de mitigar o sofrimento dos mesmos. O jornal Boca de Rua é feito totalmente por moradores de rua de Porto Alegre. Fotos, textos, ilustrações, tudo feitos por nós mesmos. São pessoas que romperam com as suas relações familiares, pessoais, têm um nível de isolamento, sofrimento individual muito profundo, muito grande. Né? As pessoas ficam ali com o seu cachorrinho, né? Com o seu animalzinho de estimação, completamente isoladas, afastadas da sociedade, né? Num grau de fechamento e num grau de profundo sofrimento social. Acho que a ideia da população de rua é menos a população que, digamos assim, realmente come, dorme, vive na rua, e mais essa coisa de um sofrimento tão profundo que impede justamente que ela se ressocialize. Então, o problema da ressocialização é uma questão muito importante para a população de rua. Todos os textos que a gente faz, a gente pega e traz para o grupo para a gente poder pegar e decidir o que vai ser inserido no jornal. De 3 em 3 meses a gente tem a tarefa de pegar e mostrar o que a gente tem de matéria para poder fazer o próximo jornal. É um jornal trimestral, esse é o jornal Boca de Rua. É muito mais do que você ter um programa para a população de rua, né? Quer dizer, você tem que ter política habitacional. Esse é um país que há 40 anos não tem política habitacional, né? Então, a favelização, a questão da rua, a questão da violência, são coisas que estão associadas à ausência de políticas estruturais. É um país que há 40 anos não tem uma política habitacional. Eu acho que o que a gente tem que olhar é como é que as prefeituras estão sendo capazes de promover não apenas programas de combate à pobreza, que está muito mais associado à dinâmica macroeconômica, mas programas de inclusão social de qualidade, né, que atendem justamente às necessidades dos indivíduos. E, para isso, a gente tem que pensar um conjunto de coisas que é muito mais amplo, sabe? Essa coisa da inserção, da ressocialização, do direito, da não discriminação, porque uma pessoa que vive na rua, ela é discriminada, né? As crianças. Então, a gente tem que repensar coisas muito mais amplas, que às vezes a gente esquece e que a gente trata realmente como se fosse alguém que não fosse igual a nós. Então, isso implica programas, políticas de longo prazo de inclusão social que sejam realmente efetivas. Falar em preconceito social é importante. É possível que o preconceito de classe seja o mais universal de todos, né? E é difícil classificar, é difícil explicar exatamente o que é o preconceito social. Uns têm contra os outros, independentemente da nacionalidade, da etnia, de ser homem, mulher, jovem ou velho. É preconceito contra pobre. Preconceito contra quem não tem acesso aos bens de consumo. Eu sou super defensora de que riqueza, né, que prosperidade material não é necessariamente sinônimo de felicidade. E aí é um retrato do tempo que a gente vive. O acesso à mercadoria passa a ser o acesso à visibilidade. Mas daí a criar, né, essa visão assim bonita dos pobres, sabe? Tão esforçados, que sabe-se lá por que estão nessa condição, né? São super esforçados, trabalham pra caramba, de sol a sol. É uma coisa cruel. Tem esse preconceito que não é negativo, assim, sabe? Tipo, pobre vagabundo. Não, pobre esforçado, mas condenado à pobreza. Se o sujeito não tem aquele par de tênis, ele não é ninguém. Se ele não tem aquele seguro-saúde, com aquele hospital bonito, ele não é ninguém. Como se nós, que não somos exatamente pobres, não pudéssemos fazer nada a respeito. Isso cria uma distorção
violenta na subjetividade. Como se os pobres pertencessem a um mundo separado que não é consequência do nosso, que não tem nenhuma relação com a nossa riqueza, com a nossa fartura. Isso quer dizer que toda forma de violência que tem a ver com o desejo busca suprir pela violência acesso a bens de consumo, não necessidade. O tênis de marca sofisticada e cara não preenche uma necessidade, atende a um desejo. Aquilo é uma logomarca no pé de um cidadão. É isso, como se escassez e fartura fossem duas coisas separadas e não interdependentes como tudo mais nesse mundo. Mas há uma complexidade social aí que precisa ser levada em conta e eu acho que valeria a pena ouvir o pessoal do Movimento Sem Teto para ver a versão deles. Se você ocupa um prédio na área central, questão de segundo a polícia chega e te expulsa, né? Se você ocupa uma área na periferia, você pode ocupar à vontade. O governo não está nem aí, as prefeituras, não vê. O subprefeito faz vista grossa e não ignora totalmente, né? A gente não espera muita coisa do governo, dos políticos, como está organizado hoje a sociedade. Agora, o que a gente acredita é que é possível que as coisas sejam diferentes. Construindo uma outra forma de poder, que aí não é os políticos, aí somos nós, que é poder popular. Que as pessoas terem condições de exigir as coisas, intervir diretamente no processo de decisão do rumo da sua vida, da sua vila, da sua cidade. A gente está aqui na ocupação Chico Mendes, que é um acampamento de mais ou menos 1.000 famílias, 1.100 famílias, que ocuparam essa área que estava vazia há 25 anos, dia 30 de setembro, para reivindicar a moradia popular. É a expressão de um sonho mesmo que as pessoas têm, de conseguir coisas boas para si. Agora, enquanto tiver terra vazia, que não serve para nada, e a gente não puder dormir quando vem chuva, com medo de amanhecer com o barraco em cima da cabeça dos nossos filhos, a gente vai ocupar essas terras. Tudo que é feito pelas pessoas, decidido pelas pessoas, e elas levam a cabo aquilo que elas decidiram, aquilo que elas estão ajudando a construir. Isso pra gente é dignidade, mais do que casa só. Essa questão da segurança é fundamental e, para isso, a impunidade é uma questão central. Quer dizer, a gente tem no Rio de Janeiro, eu sou carioca, todos os dias a gente tem crianças que são executadas, indivíduos que são executados e fica por isso mesmo, entende? A gente não consegue, quer dizer, eu acho que o controle social de que dispomos hoje é ruim. Se tu olhar, saber que ali tem a mínima tranquilidade, quando tu vai ver na favela a qualquer hora pode sair tiro, pode sair bala perdida, alguém ferido, alguém morto. E esse é o cotidiano que nós vimos, mas quando vem pra cá vê que é outro cotidiano. Pô, o Rio é uma cidade maravilhosa. A diferença é o preconceito, que é muito grande aqui. Aí as pessoas passam assim, aí vê, sei lá, não sei se eles percebem que são diferentes. Eles passam pra outra calçada, agora de jeito diferente. Comenta, dá pra gente perceber, né? Porque ninguém é burro. Uma coisa que até nós ficamos até meio com raiva. Eu vi e fiquei quieto. Quando a gringa chegou, ela pegou, enrolou a câmera aqui e tirar foto e segurou quando viu nós. Enrolou e segurou. Isso é uma coisa que nós não gostamos, mas nós não vamos poder fazer nada. Pobre é aquele que a gente não vê e a gente vê quando a gente esbarra nele, ele está no meio da rua, ele incomoda, ele bate no vidro do carro. Quer dizer, sempre que ele surge, que ele aparece, eu me lembro que a antiga secretária de Assistência Social, Aldaísa Sposar, dizia isso: o pobre, ele é uma coisa invisível, ele só se torna, né, um incômodo quando ele surge na frente do carro pedindo alguma coisa ou numa esquina, porque aí ele incomoda você. E aí quando ele incomoda,
a tendência é criminalizar, já dizendo ele não devia estar lá, que ele está fazendo aqui, o lugar dele não é esse, não é? Ele, sabe, ele me incomoda pela sua própria presença. E aí a coisa vai longe e tem toda a questão da ação da polícia, como é que a polícia, ela hoje não é realmente, digamos assim, a gente não tem condições de fazer valer a defesa que caberia, né, por parte da polícia a nós, o reconhecimento daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Ninguém procura a polícia se tiver um problema. Um policial estava agredindo um filho meu e eu cheguei para o policial pedindo para ele não agredi-lo. Ele imediatamente veio para cima de mim, pôs um revólver na minha cabeça e falou que ia me dar um tiro. Eu questionei o porquê do tiro, simplesmente ele abaixou a arma. Graças a Deus não foi o tiro na minha cabeça e acertou a minha perna direita. O número de denúncias feitas à polícia por uma série de delitos mais graves, é uma coisa ínfima, né? Por quê? Porque essa questão da confiança, do reconhecimento não existe. Então, eu acho que quando a gente vê que uma série de problemas começam a ser tratados como questões de polícia, nós estamos voltando para o início do século XIX, né? Quando aquelas pessoas que, no final do século XIX, acaba a escravidão, as pessoas estão na rua, aqueles que não tinham trabalho eram chamados de vadios, depois criou justamente a carteira de trabalho, porque quem não tinha carteira de trabalho era o vadio era o que não queria trabalhar, ele trabalhava, mas como ele não tinha uma carteira de trabalho, ele não era reconhecido como trabalhador, né? Resolvia como? Na polícia. Hoje em dia, quem é pobre acaba na polícia. Quem é favelado acaba na polícia. Então, a gente está reproduzindo níveis de exclusão, processos de exclusão social há 100 anos, entendeu? E a gente não resolve, mudam os mecanismos, mas continua sendo um caso de polícia. Só que a polícia, hoje, ela também não é o lugar onde a gente acha que alguma coisa vai se resolver. Porque a polícia está envolvida com a criminalidade, a polícia está envolvida com o tráfico de drogas. É claro que não são todos, né? Mas a confiança que poderíamos ter, não temos. Então, cadê a política de segurança pública capaz de reverter esse quadro? Nós não temos. Então, eu acho que a sensação de abandono que nós temos é enorme. Agora, você imagina quem é pobre, quem realmente não tem nenhum mecanismo de proteção, nenhum mecanismo de legitimidade, de impor o seu ponto de vista, né, de justificar a sua própria existência. Eu acho que é dramático o que a gente vive nesse país hoje. O que há no Brasil é um crime contra a humanidade. E ele é impetrado pela elite, ele é sancionado pelo Estado e ele é executado pela polícia. É isso que acontece hoje no Brasil. Então, o policial no Brasil, no que tange ao pobre, no que tange ao morador da comunidade carente, no que tange ao negro, no que tange ao despossuído, a criança abandonada, o policial é o algoz. Então, é uma coisa assustadora você não poder falar de justiça, porque os símbolos que deveriam significar justiça amedrontam. Não existe justiça. Não tem. 10 anos vai fazer que eu tô correndo atrás. Não é 10 dias. E essa dor não sai do meu peito, filho. Tem dia que eu deito, eu penso que eu vou morrer. A bala foi chamada, parece bala dum-dum. Ela explodiu dentro da minha perna. Ainda hoje tem alguns pedaços dela, estou aguardando uma cirurgia. A sorte nossa e a sorte desse rapaz que foi de dia. Porque a gente tem certeza que se fosse à noite ele estaria morto. É uma das situações mais graves que uma sociedade pode viver. Quando o organismo de segurança social, o organismo que deveria estar aí para garantir o cumprimento e o respeito da lei, e principalmente o respeito ao indivíduo, ao ser humano, se torna o seu principal algoz e o que mais o desrespeita. Então, a farda deveria simbolizar segurança e agora inspira medo. Então, você percebe, é uma situação de pânico social. Ele olhou para mim e disse, não, Vera, porque ele me tratava sempre assim, ele era muito... Já eu volto, venha. E deu aquele sorriso para mim e entrou no carro. Foi a última vez que eu vi meu filho. E essa imagem nunca sai da minha cabeça.
Quem há de atentar para o meu direito? O pobre no Brasil está à deriva da sorte ou da bênção de Deus, ou da bondade divina, ou qualquer coisa nessa ordem. Porque, de fato, ele está sob suspeição pelo simples fato de ser pobre. Então, além do que, o ambiente urbano, a cidade, ela é implacável com os perdedores. Aos vencedores, tudo. Aos perdedores, a sarjeta. Não dá para fazer escola e não poder estudar e fazer casa para os outros e não ter onde morar e plantar e não ter o que comer. Essa estrutura do jeito que está não serve para a gente. E a gente vai brigar para mudar ela. Puxa, o que custar, que a gente sabe que não vai ser barato, né? Obrigada de verdade a vocês. Gostaria de pedir para vocês mandarem um recado para as pessoas que assistiram o programa hoje. Dicas, serviços, fiquem à vontade para divulgar lugares onde as pessoas podem procurar apoio e ajuda para reivindicar os seus direitos. Eu acho que, antes de mais nada, as pessoas deviam seguir o exemplo de vocês que entraram com uma ação contra esse programa de televisão, que abusou, que desrespeitou, que discriminou e que tratou com escárnio, né, pessoas. E eu acho que todos nós devemos nos mirar no que vocês fizeram. Eu acho que essa capacidade de denunciar, de ir atrás do Ministério Público, de entrar com uma ação e de vencer e de obter espaço na televisão é uma lição para todos nós. Eu fico muito feliz de ter estado aqui hoje. Eu acho que nós devemos ter sempre a capacidade de nos indignar, senão a gente realmente não vai avançar. A gente tem não apenas que se indignar, mas a gente tem que ser eficiente como vocês foram. Então, de parabéns. Obrigada. Eu faço minhas as palavras da Lena. Eu acho que esse é um princípio extraordinário que foi resgatado por vocês e que todo mundo deve imitar. Lutemos pelos nossos direitos. Não nos deixemos ser manipulados pela grande mídia, por aqueles que querem ditar o que nós temos de assistir, o que nós temos de ver e o que nós temos de ser. Nós temos direitos. Nós temos direitos como seres humanos, como indivíduos e como sociedade. E nós temos de dizer o que queremos e o que não queremos. O poder econômico não pode ditar as regras na nação. Quem tem de construir a nação são os seus habitantes. Temos diferenças, mas é por isso que somos democratas, para que as diferenças sejam trazidas à tona, debatidas, para que a gente converse, dialogue e construa junto uma nação. É isso. Lutemos pelos nossos direitos. Maravilha. Obrigada, Ariovaldo. Lena também. www.direitosderesposta.com.br é o site deste programa. Lá você fica sabendo as pessoas e os temas que já passaram por aqui e as pessoas e os temas que ainda vão passar, além de outras informações. Então, acesse assim que possível. Sensacionalismo na mídia é muito feio. O Brasil é um dos líderes mundiais em violência contra a mulher. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Você é parte fundamental da solução. Campanha Bem Querer Mulher. Seja homem, seja mulher, seja gente. Colabore com o Fundo Nacional para a Não Violência à Mulher. Vista essa causa. Um pequeno gesto pode virar um grande movimento. E hoje eu não tenho dinheiro. Moça, sua porta está aberta. Há 23 anos, a AVAP promove a inclusão social de pessoas com deficiência. Obrigada. Seja um parceiro da AVAP. Sensacionalismo na mídia é muito feio.
O Direitos de Resposta tem recebido vídeos de organizações do Brasil inteiro. A gente gostaria de agradecer a contribuição de todas essas instituições e apresentar para vocês alguns desses trabalhos. A hora é essa. Chega a dói no coração, para do lado assim, os pessoal tudo assim, ó, fechando o vidro na sua cara. Discriminação, meu, discriminação. Provoca raiva, provoca ódio. Parece que eles são outras pessoas, nós somos germes, somos a outra raça, a raça inferior a deles. Não tem expectativa nenhuma, porque tem a discriminação, tem o preconceito e ele não vale nada porque ele mora na periferia. Mais fácil o cara da Paulista, do centro, ir pra França, do que ele vir pra periferia aqui. O pessoal de lá, isso aqui é o lixo do lixo. Pouca gente com muito e muita gente sem nada. O que causa violência é panela vazia, mano. Na casa dele não tem um prato de comida. O moleque nunca ter visto um livro na vida dele com 20 anos de idade. O que causa violência é meu irmão com 14 anos não sabendo escrever direito. Isso causa revolta, cara. Não tem educação, não tem saúde, não tem nada, mano. É foda porque você não tem sonho, você não tem perspectiva, você não consegue chegar a lugar nenhum, cara. Eu acho que aqui é um país democrático, tá ligado? Mas a democracia entre aspas também. Pode ter democracia pros poderosos, moro? Mas pra nós não tem nada de democracia, não. Não deram estrutura pro moleque estudar, não deram estrutura pro moleque se formar. E o moleque quer ter as coisas. O sonho do consumo faz o cara se decepcionar com a vida e virar pé de pato, tá ligado? O sonho faz tudo isso, mano. É o sonho que a televisão planta o dia inteiro clicando na mente do moleque. A ilusão, a ilusão, a ilusão. 6 horas da tarde, você coloca em certas emissoras aí, os caras mesmo tá dando a sequência à violência. A mídia é o seguinte, ela te perturba por vários lados. Você tem que ter cabeça pra não ir na dela. Como você pode perguntar pra uma criança de 6 anos o que ela vai ser como crescer? Que referência que ela tem, mano? Dão pro moleque rancor e quer cobrar amor? Vida, vida, vida ao povo da periferia. O tempo todo só o sistema, os playboy, a mídia, não sei o que, nós temos que fazer a nossa cara, mano. Parar de chorar e falar, é nós por nós. Nós vamos lutar por nós mesmo e mudar a nossa cara. Tá ligado? Eles vão vir aqui e não vão ver coitado, vão ver guerreiro. O caminho, mano, é você descobrir você mesmo, se autovalorizar. Primeiro mudar você, sua família, seus vizinhos e depois o bairro. Tá ligado? O caminho é esse, mano. A minha força vem daí, mano. Tentar mudar. Eu quero mudar isso aqui. Eu quero que um dia, mano, o moleque acorde aqui de manhã esteja um pouco melhor. Menos violência, menos crime, menos droga. E a gente tem que fazer, dar uma estrutura pros moleques. A estrutura é a literatura. É o único caminho da revolução, é a literatura. Porque há dois caminhos, a arte ou o terror, tá ligado? A gente tá tentando pela arte, né, mano? E vamos tentar pela arte até o final, tá ligado? Quem quiser fazer o terror, faz. Nós estamos tentando pela arte. É o terror, é o terror! E aí, beleza? Beleza? Muito bom. E aí? Belezinha? A gente tem que lutar pra melhorar a nossa comunidade, né, mano? E mudou sua vida, mudou a minha. E quantas vidas mais pode ser mudada? Através da escrita, através da literatura. E o negócio é uma fábrica de esperança. Vai pegando gente, vai produzindo esperança, vai produzindo, tá ligado? Por isso que a gente acredita no Daçu, acredita nos manos que colam com nós e acredita que a revolução vai vir mesmo, através do hip hop, através da ideologia. Cinema de periferia, zona leste de São Paulo. Há muitos talentos, o que falta é investimento. Músicos, compositores, atletas e atores. Também temos cineastas e poetas. Sobra, cidade Tiradentes, lá no leste, vê se não esquece, é aqui lá no leste, cidade Tiradentes. Sensacionalismo na mídia é muito feio. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. São mais de 5.000 mulheres por dia sofrendo agressões físicas ou sexuais. Não dá para conviver com essa realidade.
O silêncio é cúmplice da violência. Agressão não é sinal de força, é covardia. Nada justifica a indiferença diante da agressão. Violência contra a mulher Não tem graça nenhuma. Campanha Brasileira do Laço Branco. Homens pelo fim da violência contra a mulher. Sensacionalismo na mídia é muito feio. Agora queremos conversar com você sobre uma organização internacional que tem atualmente enorme importância para a nossa vida cotidiana, para nosso futuro e o de povos e países do mundo inteiro. Vamos falar da Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC é uma organização internacional da qual participam 147 países, por isso se diz que ela é multilateral. Ela tem como objetivo central a negociação de regras internacionais de comércio. Porém, o âmbito de ação da OMC vai muito além disso. Os acordos nela negociados, os chamados assuntos relacionados ao comércio, incluem não só o comércio de bens agrícolas, como também o comércio de serviços, de produtos industriais, de minérios, os direitos de propriedade intelectual. Em suma, significam na prática que tudo pode se tornar uma mercadoria, inclusive os serviços públicos, como a distribuição da água, a saúde e a educação. A OMC tem sua origem nos acordos de Bretton Woods, realizados na década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, e onde se estabeleceram as bases para um sistema mundial de regulamentação econômica. Daí nasceram o FMI, o Banco Mundial e as Nações Unidas, entidades que irão constituir a moderna arquitetura financeira global. Nesse momento nasceu o GATT, Acordo Geral de Comércio e Tarifas, que iria administrar as regras do comércio de bens durante várias décadas. Em 1995, esse acordo foi transformado na OMC, instituição com sede em Genebra e cujo objetivo é eliminar os obstáculos ao comércio. Porém, os 10 anos de funcionamento da OMC bastaram para ver que, na verdade, os interesses ali predominantes são os das corporações transnacionais que se impõem sobre os direitos dos povos. A pobreza só muda o sotaque, de Porto Alegre ao Acre. A pobreza só muda o sotaque. A OMC, ela na verdade, ela representa um conjunto de países, dos países membros, né? E ela funciona com algumas instâncias, alguns processos de decisão. Né? Digamos, o mais alto deles é o Conselho Geral, onde estão os representantes de todos os países membros, que se reúne 1 ou 2 vezes por ano. E depois você tem os comitês de negociação, que são comitês temáticos. Né? Então você tem o Comitê de Agricultura, o Comitê de Serviços, o Comitê de Investimentos e assim por diante. Esse é o mecanismo formal da OMC. Né? Agora, ao lado disso, você tem outros processos que são, digamos, os processos onde de fato as decisões são tomadas. Né? Você tem reuniões ministeriais, né, que são superiores à própria OMC e acontecem em momentos importantes. Você tem reuniões de parcelas de países, né, de representantes ministeriais de alguns países, que são chamados mini-ministeriais, que são convocadas, né, são bem menores e convocadas para tentar superar impasses. Né? E você tem, digamos, toda essa série de mecanismos informais que vão influenciando tanto as decisões do Conselho Geral, ou preparando as decisões do Conselho Geral, quanto as decisões dos grupos de negociação. Ela é muito heterogênea, não é? As relações de poder são relações assimétricas. Existem países que têm delegações em Genebra, por exemplo, na sede da OMC, como os Estados Unidos, de mais de 200 pessoas. Existem países que mal podem se fazer representar nos momentos das reuniões do Conselho Geral. La cuestión central de la OMC es cuál, es que hoy mucha gente cree que por el hecho de la OMC ser una instancia multilateral, o sea que participan todos los gobiernos, por lo menos de casi 150 países, con el mismo poder de voto,
creen que es un espacio democrático y donde las decisiones son tomadas de forma consensual, democrática, donde cada uno tiene el mismo voto. O sea que los Estados Unidos tendrían el mismo poder de voto que, por ejemplo, El Salvador. El tema es que eso es un falso mito, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente funcionan una serie de mecanismos que hacen que ese supuesto multilateralismo, esa supuesta horizontalidad o democraticidad sea violada por estos mecanismos. Uns com tanto, outros tantos com algum. Mas a maioria sem nenhum. A OMC já fez 10 anos de existência e nesses 10 anos já mostrou a que veio. O modelo agroexportador que vem sendo promovido para os países do Sul só mantém e aprofunda a desigualdade entre os países e não traz benefício para os povos. Ao contrário, os tem deixado mais vulneráveis em termos da soberania alimentar. As regras de propriedade intelectual que vêm sendo negociadas na OMC tornam cada vez mais difícil o desenvolvimento tecnológico das nações e condenam cada vez mais os países ao atraso. A abertura indiscriminada das economias tem feito com que cada vez mais o direcionamento do desenvolvimento dos países seja definido pelas empresas transnacionais. Precisamos, portanto, nos organizar e nos mobilizar para fazer frente a esta nova forma de colonialismo. Temos ouvido até aqui o que faz a OMC. Vimos quais são os interesses que ela defende, que evidentemente não são os interesses dos povos, porém sim das transnacionais. A OMC vem impedindo o desenvolvimento autônomo e sustentável das nações. Mas temos visto também aqui alguns dos momentos da resistência a essas negociações levadas a cabo pelos movimentos sociais em diversas regiões do mundo. A transformação dessas negociações representa um desafio para todos e que, desde as organizações de mulheres, temos assumido desde o início: informar-nos e agir. A OMC vem sendo resistida há muito tempo. Cada reunião ministerial que tem acontecido tem sido uma mostra da resistência dos povos. Em cada lugar, os movimentos sociais organizados estão atentos às negociações e presentes para dizer o que queremos decidir sobre o nosso futuro e que o nosso mundo não está à venda. As mulheres reafirmam este compromisso, pois os acordos que nela se negociam vão na contramão dos direitos das mulheres que levantamos na plataforma de ação de Beijing. Continuamos com o desafio de fazer ouvir a nossa voz. 10 anos de OMC nos bastam para conhecê-la. Precisamos parar a agenda da OMC.